Nós agradecemos a Ti, Senhor, essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado, por toda a Tua graça que nos chega por meio de Cristo. Nós Te bendizemos porque podemos entoar canções ao Teu nome, bendizer a Ti através de louvores, orações, ouvir a Tua voz através da leitura da palavra e da pregação da mesma. Agradecemos, Senhor, que privilégio é poder glorificar o Teu nome oferecendo culto. Nós bendizemos a Ti por esta graça e pedimos, Senhor, que nesse momento em que vamos abrir a Sagrada Escritura, o Senhor conduza a nossa mente, os nossos afetos, à correta apreensão de tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que o Senhor venha com poder à nossa alma, ministrando, trazendo a nós o recurso, o alimento, o que nós precisamos, Senhor, para aprender de Ti de uma forma verdadeira. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a passagem qual nós vamos prosseguir meditando está em Gálatas capítulo 5. Então, de imediato, quero convidá-los a ir até lá. Meus irmãos, nós temos estudado essa epístola já há alguns meses, não é? Deus tem nos dado a graça de olhar esse texto. Esse texto é um texto maravilhoso, no Novo Testamento. Em alguns momentos, numa primeira leitura, parece ser um pouco truncado, mas quando você para e observa de perto, tem tanta coisa maravilhosa do Senhor na carta de Paulo às igrejas da Galácia. Nós já falamos muito até aqui, falamos que esse livro ele foi escrito num momento de muita tensão da igreja primitiva. A igreja primitiva estava correndo o risco de acabar. A igreja primitiva corria o risco de se tornar uma espécie de uma seita judaica. E foi essa carta que salvou a igreja, por assim dizer. Um dos pontos que Paulo combate os falsos mestres, que nós chamamos aqui de judaizantes, porque eles queriam judaizar a igreja, um dos pontos que Paulo combate diz respeito ao modo como alguém é santificado. E isso que nós vamos ver Paulo falando hoje é uma coisa muito atual, vocês vão ver ao longo do desenvolvimento do parágrafo que nós vamos pensar. A depender da igreja que você vá, as pessoas vão oferecer para você alguns métodos para você se tornar santo. Tem uma seita, por exemplo, que diz que para você ser santo, você não pode comer carne de porco, você não pode comer bacon com ovos no café da manhã, e nenhuma das outras refeições, evidentemente. Você também não pode tomar café. Então, se você faz isso, você não é santificado. Então, nós poderíamos dizer que seitas como essa, né, eu estou me referindo aos adventistas do sétimo dia, esse ensino deles de uma santificação por meio de certas regrinhas impostas por homens, não é novo, já vem da época do Novo Testamento. Então Paulo hoje vai ensinar para nós aqui, como é que a gente se torna santo, como é que a gente cresce em santidade. E ele vai falar de um ato fundamental na nossa santificação, que é a presença do Espírito Santo, que eu já estou adiantando o conteúdo da pregação. Paulo vai mostrar que se você quiser ser santo, você precisa andar no Espírito. Santidade não tem nada a ver com o cumprimento de certas regrinhas, santidade não tem a ver com o tipo de comida que você está comendo, santidade tem a ver com o fato de você andar no Espírito ou andar na carne. É isso que define se você está crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, ou se você é apenas um cristão nominal. Nós poderíamos dizer, irmãos, que tudo na vida cristã, do começo ao fim, acontece pelo Espírito Santo. A sua conversão foi uma obra do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo disse que ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. Então é evidente que ele não estava dizendo o simples proferir a frase,
Mas ele estava falando que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, no sentido de tomá-lo como Senhor da própria vida, se não fizer isso por meio do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que abriu seus olhos, que despampou seus ouvidos, que iluminou o seu entendimento, que tocou o seu coração, e de repente você se pegou sentindo o sabor, desejo pelas coisas espirituais. E o resultado disso foi conversão. Mas a obra do Espírito Santo não se esgota na conversão. Aqui nós vamos ver Paulo indicando o próximo passo dessa nossa caminhada de fé. Ele vai dizer que uma vez que você se tornou cristão através do Espírito Santo, agora você precisa andar por meio do Espírito. Isto é, você precisa continuar se movimentando na vida cristã, fazendo isso por meio do impulso do Espírito Santo. Isso significa que, da hora que você acorda até a hora que você repousa, todas as suas atividades precisam ser realizadas na força, no poder, na orientação do Espírito Santo. Então hoje, nós vamos olhar um pouco mais de perto o que isso significa. Nós vamos tentar entender o que significa andar no Espírito, e eu quero fazer isso, irmãos, a partir de alguns contrastes que Paulo oferece nessa carta. E o desejo do meu coração, a oração por vocês durante essa semana, é que você se sinta encorajado, despertado por Deus, a desejar que a sua vida seja dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Na verdade, eu até diria que o Espírito Santo deseja que isso aconteça na sua experiência. Então nós vamos fazer isso de uma forma geral, tá? Hoje nós vamos olhar como se fosse o texto um pouco mais macro, e nas próximas semanas nós vamos olhar um pouco mais específico. Então, como eu disse para vocês, nós vamos ler os contrastes que Paulo apresenta. Então, enquanto nós estivermos lendo, vai observando aí na leitura contrastes como andar no Espírito, andar na carne, guiado pelo Espírito, guiado pela lei. Vai localizando aí os contrastes enquanto lemos o texto, para você ir provocando a sua mente a aquecer diante da palavra do Senhor. Então vamos lá, leiamos a Sagrada Escritura, Gálatas 5, verso 16, até o fim do capítulo, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Graças a Deus, porque, irmãos, Ele nos dá a sua palavra, e nós vivemos nesse mundo por causa da palavra do nosso Deus. Se o Senhor tirasse a palavra dele de nós, nós estaríamos perdidos. Irmãos, como eu disse para vocês, o objetivo hoje é olharmos esse texto a partir dos contrastes que Paulo oferece. No verso 16 nós temos o primeiro contraste, você pode ver comigo aí. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então veja que nós temos um contraste aqui. O contraste é andar no Espírito e satisfazer a carne. Então são dois contrastes, são dois caminhos, são duas direções de vida. As pessoas só são colocadas diante dessas únicas possibilidades de caminhar. Ou elas caminham através do Espírito Santo, ou elas caminham satisfazendo a própria carne.
Nós percebemos aqui, irmãos, que andar no Espírito é o oposto de ceder aos desejos da carne. Nós já falamos em diversas mensagens anteriores que carne, na Sagrada Escritura, significa natureza pecaminosa, significa a parte humana caída, aquele princípio que existe dentro de nós, que não aprecia a pessoa de Deus, que busca satisfação, poder, prestígio, prazeres carnais. Então é isso que significa carne. E Paulo diz aqui, que quando andamos pelo Espírito, See on the portals, he's waiting and watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando ele diz aqui, não façais porventura o que seja do vosso querer, ele está relacionando que nós temos um querer, um desejar que vive segundo a carne. Então, quando os desejos produzidos pelo Espírito Santo são muito mais fortes do que aqueles anseios produzidos pela carne, nós podemos dizer que nós estamos andando no Espírito. Então, quando o impulso que dirige os seus pensamentos, que coordena as suas emoções, que estabelece a sua vontade, quando esse impulso mais forte que se sobressai vem do Espírito Santo, então você está andando no Espírito e não satisfazendo a carne. Veja que ele usa o verbo andar. Então, ele diz sobre você andar no Espírito. Então, esse andar é para lembrar que a vida cristã é uma vida de atividade, é uma vida que sugere movimento. Então, nesse movimentar da vida cristã, você está a todo momento tomando decisões, o que você vai ler, o que você vai assistir, o tipo de conversa que você vai ter, os ambientes que você vai frequentar, as pessoas com as quais você vai se relacionar. E ele diz que nessa movimentação da vida, se você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo, você vai se movimentar como Jesus se movimentou nesse mundo. Você não vai andar segundo o seu querer, você vai andar segundo Jesus. Então é isso que ele está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, no final das contas, que para uma pessoa convertida, tudo aquilo que você faz de bom, tudo aquilo que você faz de realizador, tudo aquilo que você faz que abençoa a vida de uma pessoa, é fruto da operação do Espírito Santo nos nossos corações. Então, quando esse impulso se sobressai e isso te movimenta a andar com Deus e fazer o bem, você está andando conforme o Espírito. Paulo não está falando aqui uma coisa nova. No Antigo Testamento, já estava prometido que Deus um dia faria o seu povo andar através do Espírito Santo. Deixa marcado aí Gálatas, e vai comigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 36. Então, olhe comigo lá, por favor, no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36. Irmãos, Ezequiel capítulo 36 traz provavelmente uma das promessas mais interessantes do Antigo Testamento, mais interessantes, mais abençoadoras, Deus falando aqui com o povo de Israel. Lembra que o povo de Israel recebeu a lei de Deus no Monte Sinai? E tão logo eles receberam a lei de Deus, Moisés desceu para entregá-los os mandamentos do Senhor. Eles já estavam lá, debaixo do monte, praticando todo tipo de promiscuidade, adoração ao bezerro de ouro. E dali por diante a idolatria entrou de vez na história do povo de Israel. E em Ezequiel capítulo 36, Deus faz uma promessa de que ele iria erradicar a idolatria de uma vez por todas do meio do seu povo. E veja os termos dessa promessa. Estou lendo Ezequiel 36, verso 26. O Senhor diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Então, meus irmãos,
notem aqui o que está sendo prometido. Deus está dizendo que ia fazer duas coisas com o povo de Israel. Primeiro, Deus disse que ia dar um coração novo a eles. Deus ia tirar um coração de pedra. O coração de pedra, entenda-se, aquele coração que resiste a Deus. Aquele coração que não quer obedecer, que não quer curvar-se diante do Senhor. Então Deus diz, eu vou tirar de vocês esse coração. E eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou dar para vocês um coração de carne. Mas Deus vai mais longe. Ele diz, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E a partir do momento em que vocês forem habitados pelo meu espírito, vocês irão obedecer os meus mandamentos. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, lá no Sinai, vocês receberam a minha lei escrita em pedras. E vocês que vai encaminhá-los a obedecer-me. Então, andar no Espírito, se fosse para juntar aqui Ezequiel com Paulo, eu diria, andar no Espírito é experimentar o cumprimento dessa profecia. É você ter esse impulso desse Espírito Santo que está dentro de você, que está todo o tempo provocando você, despertando a sua consciência, incitando o seu coração a obedecer a Deus, a fugir do pecado, a se comprometer com o Senhor e levar a vida cristã a sério. Então Ezequiel e Paulo estão falando a respeito da mesma coisa. Então tem dois impulsos, Paulo diz aqui, dentro de você. O primeiro impulso é a carne. A carne, nós já falamos em outras pregações, que ela não vai ser redimida. Essa carne, ela está aí, ela vai continuar com você enquanto Jesus Cristo não voltar. Ela está aí procurando impulsionar você para longe de Deus. Mas tem um outro impulso, o impulso do Espírito que foi colocado dentro de você. E você deve buscar andar segundo esse Espírito para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Lembra que Paulo está falando sobre como ser santificado. Então, como é que você é santificado? Você é santificado através da dieta alimentar? Você é santificado através de evitar carne de porco? Você é santificado guardando os dias santos, os dias sagrados? Paulo está dizendo, não. Você é santificado andando no Espírito. Então, esse é o primeiro contraste. Volte lá para Gálatas 5. E vamos para o verso 18 agora. Vamos localizar aqui no verso 18 o segundo contraste. Então ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então aqui é o segundo contraste, ser guiado pelo Espírito ou ser dirigido pela lei. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, reforça aquilo que nós já falamos anteriormente, com uma pequena diferença. É que ser guiado pelo Espírito é uma recordação de que nós não conduzimos o Espírito Santo, mas que é o Espírito Santo que nos conduz. E essa é uma coisa tão óbvia, mas nós estamos vivendo tempos tão difíceis que o óbvio precisa ser dito. É importante falar isso porque tem pessoas que querem domesticar o Espírito Santo, que querem marcar data para o Espírito Santo fazer milagre, que querem marcar ocasiões de operação do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, nós não guiamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos guia, é Ele quem nos conduz. O Espírito Santo tem um caminho, o Espírito Santo tem um destino. A obra do Espírito Santo é fazer-nos perfeitas representações de Cristo. Então ele diz aqui, que ser guiado pelo Espírito significa não estar debaixo da lei. E eu já disse para os irmãos que há dois sentidos em que nós não estamos mais debaixo da lei. Então, quando Paulo diz em Gálatas que nós não estamos debaixo da lei, ele tem dois sentidos para esse ensino. O primeiro é que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. A lei tinha um veredito, a alma que pecar essa morrerá, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós tomamos Cristo como nosso Salvador, quando nós cremos que Ele carregou toda a nossa culpa, esse veredito de condenação foi lançado sobre Jesus e a integridade de Jesus foi lançada sobre nós. Então, a partir de então, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é o que nós estamos falando especificamente nesse capítulo. É que o impulso que nos move à obediência a Deus não é mais a lei mosaica, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse é o texto que nós acabamos de ler,
em Ezequiel. Não seria mais a letra da lei, não seriam mais tábuas de pedra, mas seria a lei de Deus escrita no nosso coração e impulsionada à obediência pelo Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós não temos o Espírito Santo, obedecer a Deus se torna um peso. Obedecer a Deus se torna uma luta. Obedecer a Deus é algo indesejável, é algo que incomoda. Então, quando uma pessoa não sente desejo de andar com Deus, de se comprometer com o Senhor, de viver uma vida de santidade, de dizer não para o pecado, isso sinaliza que aquela pessoa não está no Espírito Santo e que muito provavelmente ela nunca teve um encontro real com Jesus Cristo. Do outro lado, quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo está agindo no nosso coração, ele produz em nós desejos piedosos, e servir a Deus se torna uma alegria, servir a Deus não se torna um fardo, andar com o Senhor não se constitui um peso. Então isso é o contraste, ser guiado pelo Espírito ou ser conduzido pela lei. Os galateus, os nossos irmãos galateus tinham que tomar essa decisão. Qual vai ser o guia de vocês? O Espírito ou a lei? O próximo contraste é o fruto do Espírito e as obras da carne. Veja comigo aí, é o próximo contraste que nós temos. Ele diz o seguinte, a partir do verso 19, aqui a gente vai até o 24, ele fala o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse contraste aqui, irmãos, ele continua na mesma linha que Paulo vem falando, tá? Vocês perceberam que eu falei para vocês que a palavra-chave é impulso. E ele vem apenas desenvolvendo essa ideia. Então, quando ele fala de obras da carne, ele está falando que as obras da carne simplesmente nascem no coração daquelas pessoas que estão dispostas a satisfazer a si mesmo. E ele enumera aqui uma lista enorme de pecados. Esses pecados aqui não são exaustivos, existem muitos outros, mas Paulo sintetiza uma lista de pecados que dizia respeito à realidade daqueles irmãos. Essa lista pode ser dividida de diversas maneiras. Eu dividi em pecados relacionados à sexualidade, pecados relacionados à religião e pecados relacionados a relacionamentos interpessoais. Então, nos pecados sexuais, ele encabeça lá, dizendo, verso 19, prostituição, impureza e lascívia. São 3 pecados relacionados à área sexual. E nessas 3 palavras, irmãos, estão contempladas toda forma de imoralidade que você pode conceber. Desde aquelas imoralidades mais brandas, até aquelas mais chocantes que envolvem violência. Todo tipo de imoralidade está envolvido nessas 3 palavras aqui. Prostituição é imoralidade, impureza era uma palavra normalmente utilizada para todo tipo de pecado sexual de pessoas solteiras. Lascívia tinha a ver com desejos pecaminosos que você cultiva no seu coração, poderia ser aplicado à pornografia, por exemplo. São 3 pecados relacionados à área sexual que distorcem o significado da vida sexual conforme estabelecido pelo Senhor. A segunda lista diz respeito a pecados de natureza religiosa. Ele fala aqui de idolatria e feitiçarias. Isso é uma coisa interessante, irmãos, que prova que a carne é religiosa. A carne não é ateísta por natureza, viu? Uma pessoa, para se tornar ateu, ela precisa fazer um esforço psicológico muito grande. Porque o ateísmo não é natural, né? O ateísmo é uma coisa tão espantosa que nem os demônios são ateus, né? É uma coisa pior do que o pensamento dos demônios, porque os demônios não são ateus.
Mas a carne, por natureza, ela é religiosa, está aí. Idolatrias e feitiçarias. Então a carne ela está preocupada com religião. Isso é uma coisa que deveria acender uma luz vermelha na nossa mente, porque nós às vezes julgamos, avaliamos uma pessoa a partir da sua sinceridade religiosa. Então você vê lá uma pessoa muito devota, que faz, que pratica a sua religião com muita dedicação, e nós olhamos para aquelas pessoas e até às vezes nos sentimos, nos ressentimos, né? Por que aquelas pessoas com tanta sinceridade não são salvas? Essa explicação está aqui, é que isso é uma obra da carne. A carne pratica a religião. E os outros pecados, a terceira lista aqui, são de pecados de relacionamento. Então ele fala aqui nos pecados de relacionamento, ele fala de inimizade. Então inimizade tem a ver com hostilidade. Porfias é uma palavra que ninguém usa hoje na língua portuguesa, né? Nunca ouvi dizer, você é uma pessoa porfiática. Né? Ninguém usa mais essa palavra, mas ela significa discórdia, pessoas que são dadas à discórdia, pessoas que são dadas à controvérsia, que sempre estão procurando uma querela entre outro. Ele fala aqui de ciúmes, palavra que todos conhecem bem. Iras, ele está falando daquelas pessoas que têm acessos de raiva, pessoas que não controlam seus impulsos. Ele fala aqui de discórdias, e discórdias aqui tem a ver com aquela ambição egoísta, de você buscar sempre aquilo que é melhor para si mesmo. Dissensões, ele está falando de pessoas que estão sempre gerando desunião, que onde elas chegam, elas estão sempre promovendo algum tipo de quebra de relacionamento entre as pessoas. A palavra facção tem a ver com a própria quebra de relacionamento já executada, ele também trata como uma obra da carne. Ele ainda fala de invejas, ele fala de bebedices, né? Bebedices aqui tem a ver com pessoas que eram dadas aos excessos relacionadas às bebidas alcoólicas, e glutonarias também tinha a ver com festas desregradas, que as pessoas misturavam banquetes enormes com idolatrias. Então essa lista, irmãos, é uma lista de corrupção, de todo tipo de pecado que vai contra o Senhor, que deforma a alma humana. E o que Paulo diz a respeito dessas pessoas? Ele diz, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Por que elas não entrarão no reino de Deus? Porque essas obras aqui testemunham que elas estão na carne, testemunham que elas não participam do Espírito Santo, elas não foram regeneradas. As pessoas que são do Senhor, elas não estão comprometidas com esse tipo de vida aqui. Mesmo que alguém esteja dentro da igreja, mesmo que a pessoa esteja no meio do povo de Deus regularmente, se ela, ao olhar no espelho, ela enxerga como sendo o desejo, o impulso da sua alma, o seu comprometimento afetivo com esse tipo de coisa aqui, essa pessoa será condenada. Isso é uma coisa terrível de se pensar, irmãos, porque os piores condenados que existem são os condenados das igrejas evangélicas. Esses são os piores que tem. Esses são os piores que tem porque eles estão indo para o inferno confortavelmente. Eles estão sentados nos bancos da igreja todo domingo, ouvindo pregações todos os domingos, desfrutando da comunhão do povo de Deus. Então, essa sensação de estar numa comunidade cristã produz nela uma espécie de um conforto, de um falso conforto espiritual. Mas se essas pessoas parassem e se permitissem olhar no espelho da palavra de Deus, elas veriam que elas não têm nada com o Espírito Santo de Deus. O impulso que está movendo elas é pura carne. E é por isso que Paulo diz, não herdarão no reino de Deus. Irmãos, é importante pensar nisso, eu peço até desculpas por insistir tanto nesse ponto. Paulo está escrevendo para uma igreja. Então você poderia ler isso aqui e dizer, não, isso aqui é para o povo lá que vai para o carnaval. Então você poderia parar lá num daqueles trio elétricos, tomar o microfone da mão de alguém e ler esse texto aqui. Ó, isso aqui descreve vocês são assim. Ele está falando com igrejas. Ele está falando com pessoas que estão sentadas nos bancos. Então ele está chamando as pessoas a pegar essa lista aqui e colocar diante de si próprio. E pensar, eu sou impulsionado para isso. O meu comprometimento afetivo são com essas práticas aqui. Então se eu sou assim, eu não sou de Deus. Eu sou perdido. Eu sou um perdido evangélico. Que coisa horrível, irmãos, é ser um perdido evangélico.
Então esse é o primeiro contraste. Obras da carne. E as obras da carne têm o seu destino. Ficaram fora do reino de Deus. O segundo contraste é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele se relaciona às coisas que nós já falamos anteriormente. É você andando no Espírito e sendo guiado pelo Espírito. E é muito interessante, irmãos, Paulo utilizar a palavra fruto para ilustrar essa operação gloriosa do Espírito Santo. Por que a palavra fruto? Porque fruto é algo que cresce naturalmente. Fruto não é uma coisa que precisa se fazer um esforço. Se você tem uma determinada planta, que ela está plantada, que ela está inserida no lugar correto, recebendo os nutrientes que precisa, recebendo a água que ela precisa, ela cresce saudavelmente e o resultado natural é fruto. Então não é provocado. E foi maravilhoso Paulo escolher essa metáfora, porque é justamente isso. Se você está sendo guiado, se você está sendo dirigido, se você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo, qual será o resultado? Aí vamos aqui para a lista dele. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então está aí uma lista de virtudes. Enquanto a outra é uma lista de pecados terríveis, aqui nós temos uma lista de virtudes que Paulo chama de fruto. Ele não chamou de frutos. Aí os estudiosos da Bíblia discutem por que ele utilizou a palavra fruto, não usou a palavra frutos, mas isso não é tão importante. O importante é vocês perceberem que aqui são descrições dos aspectos da obra do Espírito Santo. Se fosse para juntar com os pontos anteriores, nós diríamos aqui, temos uma descrição das pessoas que andam no Espírito, das pessoas que são guiadas pelo Espírito. Então, esse Espírito faz com que essa pessoa frutifique. E está aí. Você é dirigido pelo amor. Alguns autores dizem que todas essas virtudes aqui, elas têm o amor como base. Então a sua alegria é uma alegria amorosa, a sua paz é uma paz amorosa, a sua paciência é uma paciência amorosa, a sua bondade é uma bondade amorosa. Todas elas têm o amor como sendo a base, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu concordo com essas coisas que esses autores disseram, eu só faço uma ressalva, que é possível gestos de amor também ser uma obra da carne. Você já parou para pensar nisso? 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, Paulo diz que mesmo que alguém entregue o seu corpo para ser queimado, mesmo que entregue os seus bens para socorrer os pobres, então nós temos ali gestos de filantropia, gestos de sacrifício, até as últimas consequências, dando a sua própria vida. Paulo diz, se isso não for feito através do amor, então amor aqui, leia-se o amor produzido pelo Espírito Santo, aquele gesto simplesmente é vazio diante de Deus. Então uma pessoa pode ser um filantropo, uma pessoa pode ser um Marte, e mesmo assim não glorificar a Deus. Vocês já pararam para pensar que esse é provavelmente um dos grandes problemas da nossa geração? As pessoas falam muito de amor, mas a questão na Sagrada Escritura não é essa. Não é você simplesmente amar, é você amar pelo Espírito. É o seu impulso de amor ser concedido pelo Espírito Santo, dirigido por Ele. Então, quando você é dirigido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo te impulsiona a atitudes de amor, você pode dizer que você está desenvolvendo certas virtudes que glorificam o nome do Senhor. Então essas virtudes elas precisam ser desenvolvidas, cultivadas por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, esses são os contrastes que eu queria mostrar para vocês hoje à noite. Eu quero trazer aqui algumas conclusões para a gente orar. Como eu disse para vocês, hoje eu queria fazer um olhar um pouco mais macro na passagem, e nas pregações subsequentes a gente vai afunilar, olhando um pouquinho mais de perto essas virtudes e essas listas de pecado. Mas hoje eu queria que vocês olhassem inicialmente os contrastes que Paulo faz na passagem. Eu quero encerrar conduzindo vocês à seguinte ideia. Como é que a gente pode andar no Espírito?
toda a passagem que nós lemos orbita em torno disso. Como é que você pode andar no Espírito? Como é que você pode experimentar uma movimentação de vida nesse mundo que seja por meio desse impulso do Espírito Santo atuando na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nas suas decisões, de modo que você viva uma vida que glorifique a Deus e que você sinta que entre você e Ele está tudo bem? Primeira coisa, você precisa admitir a sua incapacidade de obedecer a Deus. Então, andar no Espírito começa com essa percepção. Você precisa olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu sou incapaz de te obedecer. Eu não consigo. Eu não tenho forças em mim mesmo. Os meus afetos são afetos distorcidos. Eu sou inapto para fazer o bem, a menos que o Senhor me habilite. Lembra de Paulo dizendo em Romanos capítulo 7 que o querer fazer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo? Lembra de Jesus em João 15 dizendo que sem mim nada podeis fazer? Aliás, tem só uma coisa nesse mundo que você não precisa de Jesus para fazer. O que é? Pecar. Para pecar você não precisa de Jesus. O restante você precisa dele. Então, irmãos, admitir essa deficiência é fundamental para quebrar o nosso orgulho. Então, você curvar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu não tenho nenhuma condição em mim mesmo de te agradar, eu não tenho condição de viver para a tua glória através do meu próprio esforço, eu preciso do teu Santo Espírito para me capacitar. Esse é o primeiro passo. O segundo é você orar para que o Espírito Santo opere em você. É você curvar o seu joelho e começar a orar por essas coisas que nós acabamos de ler aqui hoje à noite. Senhor, eu quero andar no Espírito. Senhor, eu gostaria que o teu Espírito me guiasse. Senhor, eu gostaria que o movimento da minha vida diário, da hora que eu acordo, da hora que eu repouso, seja todo desenvolvido por meio do Espírito Santo. As minhas conversas, as pessoas com as quais eu convivo, tudo esteja debaixo do filtro do teu Espírito. Então você precisa transformar isso em oração. E quanto mais você pedir a Deus, quanto mais você clamar isso, você vai ver que aquele desejo, às vezes irresistível pelo pecado, ele vai sendo engolido por um desejo superior, o desejo de andar e se comprometer com o Senhor. E essa é a atividade do Espírito Santo, é fazer com que esse fruto que nós acabamos de ler, ele corroa todas aquelas obras da carne. Então você precisa clamar por isso. Senhor, eu quero isso na minha experiência. Senhor, eu não quero mais desejos de prostituição povoando a minha mente. Senhor, eu não quero mais explosões de ira nos meus relacionamentos. Eu quero pureza. Eu quero domínio próprio. Eu quero paciência. Eu quero que o Senhor me impulsione a andar contigo. Eu quero que os desejos, segundo a tua graça, os desejos típicos de um cidadão do reino, os desejos de Jesus, se sobreponham aos desejos da minha carne. Você precisa começar a orar por isso. Você precisa pedir isso a Deus de todo o seu coração. Terceiro lugar, o que eu diria? Eu diria que você precisa crer que você não está mais no domínio do pecado. Paulo desenvolve isso com mais clareza e detalhes em Romanos capítulo 6. Ele diz assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Então Paulo diz, você precisa se considerar. Isso aqui é uma coisa que ele está falando que a palavra moderninha seria identidade. Você tem que considerar a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é morto para o pecado e agora você é vivo para Deus. Então você precisa crer que quando você entregou sua vida para Jesus Cristo em arrependimento e fé, quando você se converteu a Ele, você morreu para o pecado. Você precisa crer nisso. Sabe por que você precisa crer nisso? Para que todas as vezes em que você seja colocado diante das obras da carne, que nós acabamos de ler aqui, você possa olhar para cada uma delas e dizer assim: eu morri para você. Você não é mais inevitável.
Você já viu pessoas que falam isso, que elas quando vão se referir aos seus próprios pecados, elas falam como se os seus pecados fossem inevitáveis. Não, isso aqui é uma coisa insuportável. Pouco tempo estava conversando com alguém e essa pessoa disse isso. Não, pastor, ser colocado diante dessa situação que eu fui aqui, é impossível não pecar. Então, é o oposto do que Paulo está dizendo. Você deve se considerar morto para o pecado. Então você tem que olhar para todas essas descrições de obras da carne e tantas outras, e tantos outros pecados que estão te cercando, e você crer que você morreu para cada um deles. Isso, irmãos, é um processo que vai se desdobrar em toda a carreira cristã. Muitas vezes você vai experimentar uma vitória imediata, outras vezes você vai passar uma grande temporada em luta espiritual, mas o ponto é, o Senhor já nos deu a vitória, e nós precisamos entrar na batalha contra o pecado, crendo que em Cristo Jesus nós já vencemos esses pecados. Porque às vezes os crentes entram como derrotados. Os crentes já entram assim, já entregando os pontos. Não, isso aqui é uma coisa com a qual eu não tenho condições de resistir. Então você precisa crer nisso. Em quarto lugar, nós precisamos agir. Eu não sei se você está entendendo aqui a dinâmica mais ou menos que eu estou dizendo, mas eu tenho em mente aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, que Paulo fala mais ou menos o seguinte, que ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos eles, mas muito mais do que eles eu trabalhei a partir da graça que estava comigo. Então, no mesmo texto, Paulo diz assim, eu recebi a graça de Deus, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Então, Paulo fala de uma dinâmica em que ele fala que, por um lado, ele é dependente de Deus, porque ele precisa da graça de Deus, mas do outro, ele precisa ser responsável, ele precisava trabalhar. A vida cristã, irmãos, ela se desenvolve nesse ponto de tensão. De um lado, você tem a graça de Deus, mas você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar na sua luta pelo pecado. Então, você precisa curvar o seu joelho e dizer, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Mas terminou a oração, você se levanta do seu momento de oração na presença do Senhor e diz, eu não vou me aproximar daquela situação de pecado. Então, essas duas dinâmicas funcionam ao mesmo tempo. Lembra que Deus disse a Josué, Deus olhou para ele e falou assim, Josué, eu dou para você a terra de Canaã, mas você precisa pegar a sua espada e lutar por ela. Então, é isso que eu estou tentando comunicar para os irmãos. A vitória sobre o pecado é uma obra do Espírito Santo. E quando nós vencemos, nós temos que dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, muito obrigado, eu só venci porque o Senhor me abençoou. Então, é uma obra do Espírito Santo, mas nós somos responsáveis em lutar. Você tem responsabilidade de se comprometer com Deus. Você tem responsabilidade de ouvir uma pregação como essa e tomar decisões. Eu não vou conversar com tal pessoa, eu vou me afastar de tal situação, eu vou apagar tais coisas da minha internet, eu não vou me relacionar com situações de pecado. Você tem a responsabilidade de tomar essas decisões, é o que nós estamos tentando falar aqui. Então você depende de Deus, mas você vai tentar mudar os seus hábitos, você vai procurar cultivar um pensamento piedoso, desenvolver amizades santas, lutando, mas confiando que você vai vencer por causa do auxílio do Espírito Santo. E se der certo, glória a Deus. E se der errado, a culpa é sua. Essa é a dinâmica. Então estou falando aqui, irmãos, que na luta contra o pecado, joelho no chão e faca nos dentes. Você precisa confiar na graça do Senhor, mas você precisa lutar com todas as suas forças. Essas duas dinâmicas, elas andam juntas. E evidentemente, você precisa cultivar um coração grato ao Senhor. Agradecer a Deus em todos os momentos. Olhar para trás. Lembrar do que o Senhor fez na sua história. Lembrar do perdão de pecados. Recordar das promessas que o Senhor fez no futuro. Quantas coisas gloriosas, irmãos, Deus tem reservado para todos aqueles que creram nele.
E você precisa olhar para as bênçãos do passado, olhar para as promessas do futuro e permitir que essas realidades encham seu coração de alegria, de gratidão e de disposição para honrar e glorificar o Senhor. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós andemos no Espírito, que nós busquemos a plenitude dEle, que nós sejamos guiados pelo Espírito, que nós, pela graça do Senhor, mortifiquemos as obras da carne e sejamos pessoas conhecidas por andar no Espírito, para a glória de Deus e para o nosso bem e a nossa felicidade. Amém. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós rendemos graças a Ti, pelo Teu grande amor, mostrado através de Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, o Espírito da promessa que habita o nosso coração. Nós te rendemos graças, porque o Espírito Santo está em nós, e é Ele quem nos impulsiona a andar com o Senhor, a nos permitir sermos guiados por Ele, a frutificarmos para a glória do Senhor, e ao mesmo tempo mortificar as obras da carne. Nós te rendemos graças, Senhor, por tudo isso. E pedimos que o Senhor nos conceda a plenitude do Espírito, que nós sejamos controlados por Ele. O nosso pensar, o nosso agir, as nossas palavras, que toda a dinâmica da nossa vida cristã seja construída através do Espírito. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão aqui e que são conduzidas pela carne, que mesmo estando no meio do teu povo, se encontram perdidas nos seus próprios pecados. Eu oro pedindo a tua misericórdia, Senhor. Eu oro para que hoje seja o dia do despertamento. Eu oro para que essas pessoas hoje sejam colocadas diante do espelho da tua palavra, percebam a situação de perdição a qual se encontram e recorram a Jesus Cristo imediatamente para receber perdão de pecados. Eu oro pelos irmãos convertidos, que por qualquer razão não tenham andado no Espírito. Eu oro, Senhor, para que hoje o teu Espírito convença essas pessoas, que o Senhor gere no coração dessas pessoas um santo incômodo, que elas encarem a si mesmas como pessoas que já morreram para o pecado e hoje estão vivas para com Deus, que elas podem encarar o pecado, a batalha contra os pecados da carne com esperança, com mentalidade de vitorioso, porque o Senhor já nos deu essa vitória por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Ajude-nos, Senhor. Nós pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.